Felipe Guilin já aqui com a gente para falar sobre um assunto importante. Copa do Mundo Feminina de Futebol pode não ser televisionada na Europa. Por quê, Guilin? Boa tarde. Boa tarde, Renan, Edu e a todos que nos acompanham. Porque, segundo o Gianni Infantino, presidente da FIFA, as propostas pelos direitos de televisão são um tapa na cara. Ele afirma que os 5 principais mercados aqui do continente não apresentaram propostas condizentes, entre 1 milhão a 10 milhões de dólares para transmitir os jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Estamos falando de países como Inglaterra, França, Espanha, Itália e Alemanha. O Gianni Infantino afirma que para a Copa do Mundo masculina, as emissoras aqui da Europa pagaram entre 10 milhões de dólares a 100 milhões de dólares, melhor dizendo, a 200 milhões de dólares. Enquanto no feminino, de 1 milhão de dólares a 10 milhões de dólares. Existe também a questão da premiação. Para o masculino, a FIFA deu em premiação durante o Mundial 440 milhões de dólares. Essa edição do futebol feminino, da Copa do Mundo, a FIFA também aumentou a premiação em relação à última edição, ainda menos do que em relação aos homens, mas uma premiação de 110 milhões de dólares. Segundo a FIFA, na última Copa do Mundo, em 2019, que aconteceu na França, mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas acompanharam os jogos por meio de várias plataformas. O que as emissoras de televisão dizem por aqui? Como a Copa do Mundo será na Nova Zelândia e também na Austrália, ela vai começar em julho, termina em agosto, o horário para os jogos aqui é ruim para a venda comercial. São jogos, às vezes, de madrugada ou no começo da manhã, e que esse é o pacote que eles podem oferecer. Essa é a realidade. A FIFA afirma que emissoras públicas de televisão têm o direito de valorizar o futebol feminino, que as mulheres merecem isso, mas muitas TVs falam que não teriam como fechar a conta se pagarem um valor maior do que estão oferecendo. No momento que a gente tem falado bastante, da valorização do futebol feminino, vem agora aí um exemplo nem um pouco bom das emissoras, Aí na Europa, por mais que tenha essa questão do fuso, a gente lembra que teve uma Olimpíada agora há pouco no Japão, que teve o mesmo problema, e nem por isso os direitos esportivos não foram comprados pelas TVs europeias, Então, 2 pesos e 2 medidas. Para a Olimpíada a gente conseguiu dar um jeitinho, para a Copa Feminina a gente enfrenta dificuldades, no momento em que várias companhias estão investindo cada vez mais também no futebol feminino. Enfim, a gente... Parece um argumento ótimo, mas quando você vai olhar, não é, Você vê que tem um componente... Exato. Tem um componente que é machista. E a diferença também, eles pagaram, as emissoras pagaram para a Copa do Mundo de Futebol Masculino de 100 a 200 milhões de dólares. Para a Copa do Mundo de Futebol Feminino, estão oferecendo de 1 milhão a 10 milhões. Então, em alguns casos, chega a 200 vezes menos para o futebol feminino. É demais, Muita coisa. E bom, Guilin, a gente tá de olho também nos preparativos ao longo da semana. Londres já começa a se enfeitar porque tem mudança na realeza, Exatamente, Edu. Ontem eu fui ali perto do Palácio de Buckingham, fui também para a Abadia de Westminster. A avenida que liga o palácio até a abadia, onde acontecerá a cerimônia, já está toda enfeitada, tem grades de proteção, câmeras sendo montadas, um forte esquema de segurança, a expectativa é de mais de 1 milhão de pessoas nas ruas de Londres, audiência global, encontrei pessoas que já estão acampando. 3 pessoas chegaram ali perto do Palácio de Buckingham na última quinta-feira, vão ficar acampadas até o sábado, dia da coroação, tudo para reservar um local especial para acompanhar a procissão do rei e da rainha até a abadia. Eles vão sair ali do palácio, fazer essa procissão numa carruagem, depois eles fazem uma procissão para voltar ao palácio, e depois vão ali na varanda, dar um tchauzinho aos súditos. A verdade é que existe muito debate hoje em dia sobre o custo-benefício da monarquia britânica. A última vez que uma coroação aconteceu por aqui foi há 70 anos com a rainha Elizabeth. De lá para cá muita coisa mudou e o Reino Unido vive uma crise econômica, inflação nas alturas, e a coroação, a estimativa é que custe ao bolso do contribuinte o equivalente a 625 milhões de reais. Então tem muita gente questionando se vale a pena, depois de 11 dias de funeral da rainha Elizabeth, vários gastos nesse momento delicado. Mas fato é que a monarquia atrai também muitos turistas que gastam dinheiro no Reino Unido, tem também o soft power, muita gente falando sobre a realeza,
mundo todo, né, vai transmitir a coroação do rei Charles, lembrando que a coroação é só para oficializar, porque na prática, desde a morte da mãe da rainha Elizabeth há 8 meses, o Charles já é o dono da coroa britânica.